Encontros com o futuro. Hoje com uma convidada muito especial, Lohane Souza, CEO da Acelere. Encontros com o futuro, Lohane, é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia, conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da Aberge. E eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Tudo bem? Tudo bem. Lohane, conta pra gente o que faz a Acelere. A Acelere é uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional. Nós treinamos líderes, times de atendimento, vendas. Quem nos contrata são as empresas onde essas pessoas trabalham. E o nosso objetivo é desenvolver as soft skills, as habilidades de planejamento, execução, inteligência emocional. Para isso, a gente utiliza algumas metodologias que são consideradas relativamente inovadoras. As metodologias ativas de jogos, Lego, Team Building, Design Thinking. A gente leva o pessoal para o meio do mato e transforma isso em aprendizado. Sim. Ou a gente leva eles para desarmarem uma bomba num escape room e transforma isso em aprendizado. E temos utilizado mais recentemente a inteligência artificial para apoiar a aplicação do aprendizado depois que acaba o curso, depois que acaba o treinamento. Que interessante. Como é que acontece isso? Como é que você usa a inteligência artificial para isso? Nós criamos um agente de inteligência artificial que ele conversa com o treinando via WhatsApp após o treinamento. Então, imagine que 24 horas após um curso de desenvolvimento de habilidade de dar feedbacks ou de comunicação, o treinando ele começa a receber mensagens com pílulas de conhecimento e provocações para ele aplicar o que ele aprendeu. Sim. E a empresa determina quanto tempo essa IA vai ficar em contato. Quando o treinando decide interagir, a IA está pronta para ser um mentor. Então, para ajudar essa pessoa a aplicar o aprendizado, tirar as dúvidas dela e ajudá-la a resolver os seus problemas. Que interessante. Onde fica a empresa? A sede fica em Goiânia, Sim. É uma empresa de 8 anos de existência. Sim. Nós temos escritório em São Paulo, em Palmas e em Brasília. E atendemos todo o Brasil. Ah, que ótimo. E você está na empresa há quanto tempo? Eu sou fundadora. Você é fundadora? Sou fundadora e CEO. Sim. Nós hoje não temos outros sócios, já tivemos no passado. E hoje nós temos uma equipe de 12 pessoas em Goiânia e atuamos através de consultorias. Então temos uma consultoria em São Paulo que nos representa como canal de venda e execução e temos feito capilaridade no Brasil dessa forma. A gente chega na consultoria, você não vende ainda Team Building, as metodologias, a gente coloca ali dentro do portfólio dela. E quais são as habilidades que estão mais em falta hoje nas empresas? As habilidades mais ligadas ao emocional, né? Então, a inteligência emocional, o processo de comunicação, o processo de solução de conflitos. Então, quando uma conversa ela passa a ser desafiadora, lidar com essa conversa, o relacionamento interpessoal, então tudo aquilo que diz respeito à inteligência intrapessoal e interpessoal são as habilidades que mais faltam e as mais difíceis de serem desenvolvidas. E são as que mais te chamam para desenvolver? É isso mesmo? Você é especializada nisso? Sim, em geral, a maior demanda que a gente percebe hoje no mercado de treinamento no Brasil é para desenvolvimento de líderes nessas habilidades. Então, é um pouco mais específico, né? Então, os líderes precisam ainda mais desenvolver essas habilidades, porque eles, no dia a dia, têm que desenvolver as suas equipes. Sim. E faltam essas habilidades nos líderes? Muito, né? Porque o líder, em geral, ele é promovido pela sua habilidade técnica. Então, ele é um excelente técnico, ele vende muito bem, ele faz excelentes relatórios. Mas aí, quando ele tem que liderar a gente, aí ele tem que liderar a si mesmo e tem que lidar com os relacionamentos interpessoais e todos os desafios que isso representa. E o que eles fazem de errado? É mais fácil responder o que eles fazem de certo. Tá bom. O que você ensina ele a fazer? Bom, Ele ou ela? Sim, sim. As mulheres são melhores que os homens? Sim, as mulheres tendem em geral, a ser melhores. Assim, em geral. Em geral, eu também não acho. Em geral, as mulheres são melhores que os homens nos relacionamentos, né? Sim. Eu não sei se isso tende a mudar, mas hoje é assim. Bom, o que um líder tem que fazer? Primeiro, que ele tem que conseguir estabelecer uma liderança, porque só o crachá não faz ele influente, não faz ele ser líder. Hoje as pessoas escolhem se elas querem ser lideradas por alguém ou não. Então, ele tem que trabalhar a habilidade de comunicação, de influência, ele tem que aprender que o exemplo dele move mais do que a fala dele, e todo o processo técnico de liderar que passa por como eu vou desenvolver a habilidade em alguém que não tem,
como eu vou dar um feedback nessa pessoa, como eu vou delegar para essa pessoa não só entender o que tem que ser feito, mas ela também se comprometer, ver sentido naquilo. Então, são realmente habilidades em um nível de complexidade alto. Lohane, eu tenho aqui que você levou 10 empresas ao ranking de melhores empresas para se trabalhar. Como é que você fez isso? Foi através desse treinamento? Eu tenho 21 anos de carreira e 8 de Acelere. Então, antes eu fiz a minha carreira em RH. E o que a gente faz, né, quando a gente deseja levar uma empresa a uma certificação de excelente empresa para trabalhar, uma empresa que tem um clima organizacional legal, uma empresa que engaja? Primeiro, a gente vai no básico, que é como é a experiência desse colaborador no dia a dia. E a experiência engloba tudo. A gente simplifica na experiência porque a gente fala o que acontece a hora que ele chega na empresa, a hora que ele vai embora. Qual é o tom de voz que o líder usa com ele. Então, como são as relações dele com o líder, como são as relações dele com a empresa, como são as relações deles com seus pares, com seus colegas de trabalho. E estudando isso, é claro que vão haver necessidade de ajuste. Em paralelo a isso, a gente tem que desenvolver o líder, que ele é o maior... ele é o protagonista do clima organizacional, ele é o grande eixo que move tudo isso. E a gente já tem que comunicar o que a empresa tem de bom, porque toda empresa tem coisas legais, por menor que ela seja, por mais que ela não consiga pagar bons benefícios, toda empresa tem algo legal. E a gente faz uma pergunta para os colaboradores, que eu entendo que todo líder, todo empresário deve fazer, que é, por que você continua aqui? Por que você não foi para um concorrente ainda? Se a pessoa consegue responder isso nos dá pistas do que a empresa tem de bom. Às vezes pode ser um trabalho que tem sentido, às vezes é realmente um clima legal. Eu nunca trabalhei com uma equipe tão legal, tão bacana, o trabalho aqui tem uma pressão que é sustentável. Então a gente tem que entender o que a empresa tem de bom e comunicar. E eu entendo que isso veio ao encontro do tema do programa, que é a comunicação. Uma das coisas que a gente mais trabalhou em todas essas empresas, que nos contrataram em um momento que queriam chegar ao ranking, mas que já sabiam que estava no caminho. Essas empresas já sabiam que elas já poderiam competir. Então, não eram empresas muito desestruturadas. Sim. O que mais a gente fez foi ajustes e comunicação. Porque a experiência negativa do dia a dia, ela é forte em qualquer ambiente, em especial no ambiente de trabalho. Você está sendo pressionado, você está sendo cobrado por resultado, você não gosta de um colega, aquela coisa toda. Então, as emoções negativas, elas acontecem no dia a dia. E a empresa, ela tem que se preocupar em comunicar o que tem de positivo ali, porque a pessoa sozinha não percebe. Nós não somos treinados para perceber e sermos gratos pelo que a gente tem de bom no dia a dia. Na nossa vida pessoal é assim, né? Às vezes eu moro numa casa boa, mas eu quero morar numa casa melhor. Então eu não estou treinado para reconhecer o que a empresa tem de bom. Então a gente sempre trabalhou muito na comunicação. O que essa empresa tem de bom? Os benefícios, é só um plano de saúde? É só um plano de saúde, mas vamos documentar aqui um case onde esse plano de saúde mudou a vida de uma pessoa, salvou a vida de uma pessoa, da família. E assim a gente foi conquistando uma valorização da marca empregadora e chegando a essas certificações. Interessante. Então, comunicação você entende como meio que contar histórias. Sim. Você descobrir as histórias, é meio que o que faz o jornalismo, assim, achar uma história e contar essa história. Exatamente. E os profissionais de RH, eles não têm essa formação. Sim. Então, a gente vai para dentro das empresas falar o que é endomarketing, né? O que é comunicação interna e estratégica. Endomarketing é sempre bom explicar, eu acho. É o marketing para dentro, sim, né? Uhum. É como se a gente estivesse enxergando o nosso colaborador como cliente e a gente fosse vender a empresa e esse ambiente de trabalho o tempo todo. E esse trabalho é um trabalho que ele precisa ser consistente, tal como o processo de vender o produto da empresa para o cliente externo. E essa profissionalização, ela tem muito crédito nesses prêmios. Essa profissionalização de onde localizar as histórias do dono da empresa, de quem está aqui há muito tempo na empresa e contar o quanto essa empresa foi significativa na vida dessa pessoa, para a gente começar a gerar sentido na relação empregado-empregador e conseguir fazer com que as pessoas percebam o que tem de positivo ali. O que os empregados mais valorizam? Hoje, as pessoas valorizam sentido e saúde mental. Então, são as duas coisas que as pessoas mais valorizam. Recentemente? Mudou bem. Após a pandemia, a gente viu uma valorização do sentido e da saúde mental de forma significativa. Não só nos jovens. Não só nos jovens. Que isso disse que os jovens procuram muito isso, mas não é só a juventude, não.
Não só os jovens. Eu entendo que as pessoas, muitas delas, perceberam a finitude da vida com a pandemia. Sei. E elas estão buscando a sua saúde mental, elas estão buscando mais sentido no trabalho. E não é um trabalho, eu preciso... então eu vendo sapato. Não tem sentido? Tem. Dá para ter sentido, dá para vender sapato com sentido num ambiente saudável, onde eu tenho a possibilidade de ter os meus ganhos, pagar as minhas contas e ali crescer, ter bons relacionamentos. Então, dá para ter sentido. E aí, claro que a remuneração é básico. A gente não tá... a remuneração, eu costumo dizer que, assim, nós não estamos sendo utópicos. A remuneração ela é importante, mas ela não é o que engaja. Ela é o que faz a pessoa pedir demissão. Ela é o que faz a pessoa pedir demissão. Exatamente. Sempre, ou quase sempre. O líder ruim e a remuneração ruim é o que faz a pessoa pedir demissão. Agora, o que ela valoriza para ficar? Ela valoriza para ficar o sentido e a saúde mental. Por quê? Porque ela não vai ter aumento salarial todo dia e você se acostuma com o que você ganha, né? Então, não é o salário que faz ela ficar. O que faz ela ficar é ela continuar tendo saúde mental, perceber um sentido naquilo ali, ou seja, ter minimamente um bem-estar ali daquele ambiente. Ah, perfeito. Interessantíssimo isso. Ô, Lohane, você também é diretora na Associação Brasileira de Recursos Humanos. Isso. O que você faz lá? Bom, a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, é uma instituição de 60 anos, que se iniciou aqui em São Paulo. Há 60 anos a gente está fazendo aniversário esse ano. Esse ano? Tem festa de galo, tem nem vestido para ir ainda. E a ABRH, qual é o objetivo dela? É fortalecer o profissional de RH e a área de RH dentro das empresas. Então, o que ela faz para isso? Promove network, eventos, conhecimento de ponta. E ela está bem capilarizada. Hoje a BRH está em 21 estados brasileiros. Cada um desses 21 estados tem uma seccional, que é um presidente, a sua diretoria. Cada seccional tem o seu congresso, tem os seus eventos, né? Tudo isso para, naquela comunidade, naquela região, a gente fortalecer a gestão de pessoas. Eu estou na BRH há 12 anos. Eu fazia parte da seccional Goiás. Sim. E agora faço parte da Brasil, que é essa gestora, né, de todas as seccionais, que tem a sua autonomia, mas que tem toda uma estrutura para que isso dê certo, para que isso aconteça. Perfeito. Lohane, fala um pouco da sua carreira. Como você se interessou por RH? O que você fez na faculdade? Vamos lá. Eu fui escolhida por administração e pelo RH. Então, eu não tive tanta autonomia sobre isso. E vou explicar por quê. Quando eu tinha 16 anos, eu me inscrevi num programa de jovem aprendiz e caí no departamento pessoal /RH. Então, comecei ali, né, fazendo apontamento de ponto eletrônico, aquela coisa toda. Sim. E meu desejo, quando eu enxerguei o que era o RH, eu quis ir para o RH. Naquele ano, eu fiz o Enem. Com 16 anos, eu fiz o Enem. E eu fiz parte da primeira turma contemplada pelo ProUni. Que legal. E eu escolhi 4 cursos. Jornalismo estava entre eles. Sim. Psicologia, administração, e eu não me recordo o que é o quarto, eu nunca me recordei. Enfim, fui escolhida por administração. Sim. Então, houve aí uma influência grande do universo, mas eu me apaixonei pelo meu curso, diferente de muitos que fazem administração e às vezes não se identificam, eu me apaixonei pelo curso, eu amo gestão. Eu fui aprender desenvolvimento humano para conseguir fazer o meu trabalho, que é desenvolver pessoas e organizações, mas sempre que me perguntam o que eu prefiro, eu prefiro ser empresária do que ser trainer. Então, eu prefiro a gestão do que o desenvolvimento de pessoas. Por incrível que pareça, porque é diferente da maior parte das pessoas. As pessoas gostam de trabalhar com desenvolvimento, e eu gosto, não que eu não gosto. Mas eu gosto de ser empresária, eu gosto de gestão, né? Então, eu acabei indo para essa área de RH. Tive uma carreira relativamente rápida, assim, com 19 anos eu tive minha primeira liderança, com 25 eu estava na diretoria, e aí com 28 eu decidi empreender. Sim. 29 eu decidi empreender. E criou a Acelere. Acelere, exatamente. Perfeito. O que é um trainer? Um trainer é um treinador.
A gente usa palavras em inglês, né? É um treinador. É que eu conheço do inglês e eu queria me certificar se é a mesma coisa. É um facilitador do treinamento. Tá bom. Tá A gente bom. se acostuma com o vocabulário. Ele que apresenta Ele que o treinamento. multiplica o treinamento, exatamente. Na Acelere a gente tem as nossas metodologias e conteúdos e ele vai lá pra frente, né? Então, assim, tem um monte de gente, basicamente assim, tem um monte de gente estudando para ser palestrante. Eu tô querendo ser empresária, né? Sim. É muito essa linha de raciocínio. Ah, perfeito. Você treina como fazer isso. Exatamente. Perfeito. Lohane, o que você diria para os estudantes de administração ou de recursos humanos hoje, que estão na faculdade hoje? Para todos, Como conselho, que conselho você daria? para todos os estudantes, eu dou um conselho e eu vou desdobrar ele um pouquinho, que é o conselho que a gente dá para todo mundo hoje, mas para os estudantes isso é ainda mais significativo, que saiba aprender. Uhum. Goste de aprender. Se habitue a aprender todo dia e com tudo. E aí eu vou me aprofundar na perspectiva de como vai ser o aprendizado do futuro com a inteligência artificial. As pessoas cada vez menos vão... a pessoa não vai mais entrar no YouTube e ver um vídeo, o que já era muito... Avançadíssimo. Né? As pessoas vão perguntar para a IA o que é determinada coisa para ela aprender com a IA. Então, a gente vai ter que reaprender esse jeito de aprender. E é importante que a gente não fique preguiçoso. Mas o IA não deixa a gente preguiçoso? Ela tem a IA e o YouTube e qualquer coisa deixa a gente... Né, a boa parte das tecnologias deixa a gente preguiçoso. E a decisão é nossa, né? Então já existem estudos apontando que as pessoas que usam a IA como uma forma de delegar tarefas... Então eu pedi para ela escrever um e-mail. Nem leio o e-mail, só envio. Pedi para ela escrever um copy, um texto para eu postar de legenda nas redes sociais. Nem leio, só reposto. Ou seja, eu deixo a IA fazer por mim. Se eu deixo a IA fazer por mim, o meu cérebro vai realmente atrofiar. Vai atrofiar mesmo? Vai. E em um momento de mercado em que a IA já está fazendo esse serviço, deixa você fazer esse serviço por ela, percebe que você está se permitindo ser substituído? Porque se ela já está fazendo, você deixa ela fazer? Sim. Né? Então, Sim. E, ao mesmo tempo, as pessoas que, nesse estudo, eu não vou me recordar o estudo agora, mas ele foi recentemente divulgado, esse estudo apontou que as pessoas que usam a IA como oportunidade de aperfeiçoar o seu conhecimento, dar um upgrade no seu conhecimento, ou seja, aquela pessoa que pergunta para a IA e que ela vai tratar os dados, que ela vai pegar e falar, você não falou direito isso aqui, ó, melhora isso aqui para mim. Então essa pessoa ela está estudando com a inteligência artificial, ou seja, ela está fazendo com. Ela não está deixando a inteligência artificial fazer por ele, ela está fazendo com a inteligência artificial. Essa pessoa, ela vai crescer de forma significativa. E o cérebro não atrofia. Não, ele realmente... Ao contrário. É ao contrário, essa pessoa vai ficar cada vez, com um repertório cada vez maior. Né? E a distância vai ficando cada vez maior, porque se todos os dias eu dou 3 tarefas para a IA fazer por mim, ou todos os dias eu estudo com a IA, vai ficando muito distante. Então, no futuro, vai ficar muito grande a diferença entre as pessoas que delegam para a IA e as pessoas que trabalham com a IA. Sim. Né? E em um momento de mercado onde o mercado de trabalho vai exigir trabalhar menos com as mãos e mais com o cérebro. Ou seja, eu preciso de mais conhecimento. Eu preciso porque a IA já vai fazer tudo que pode ser automatizado, de alguma forma vai ser. O relatório que a gente faz todo mês igual, o atendente que atende com um pitch de apresentação, uma abordagem igual sempre, tudo que é repetitivo, que dá para automatizar, vai ser automatizado. Agora, o que vai sobrar? O trabalho de solucionar problemas complexos, o trabalho de ajudar as pessoas a terem o comportamento adequado, que é o trabalho de gestão de pessoas, o trabalho de desenvolvimento mas isso exige muito repertório, muito preparo. Então, vai ser exigido mais preparo, aprender a aprender e que Deus abençoe os nossos jovens. As minhas filhas, eu tenho uma filha de 1 ano e de 4 anos, eu fico, às vezes, projetando como que vai ser isso. Lohane, muito obrigado, foi fascinante, aprendi bastante e parabéns. Obrigada. Obrigada.